Oi, gente! Voltamos aí com força total das férias, beleza? Vamos retornar aos estudos e vamos que vamos. Nossa primeira aulinha, então, agora, segundo semestre, vai ser primeira lei de Mendel, ok? Então, a gente vai utilizar aqueles conceitos básicos que a gente aprendeu naquela aulinha de bases da genética. Então, é super importante vocês assistirem aquela aula para vocês conseguirem entender e chegar com uma base boa na aula de primeira lei de Mendel, ok? Vamos lá. Então, como nós todos já ouvimos falar, o Gregor Mendel, ele era um monge, ok? Que vivia num mosteiro, ele fazia todos os rituais de lá, e ele vivia num mosteiro onde ele realizou vários experimentos com ervilhas, né? Então, ele não só estudou aquelas famosas características que a gente conhece, da cor, da textura dela, como analisou várias outras características morfológicas, como, por exemplo, a altura do pezinho de ervilha. Uma das outras 7, né? Ele estudou 7 outras características dessas plantas, além das que a gente já conhece. Então, a partir desses estudos que o Mendel fez, ele criou hipóteses para conseguir explicar as funções, né? Como que os caracteres, como que as características podem ser repassadas hereditariamente para os descendentes, certo? Então, uma questão importante que a gente tem que se fazer, né, fazer pra gente mente, é por que ele escolheu ervilhas para realizar esses estudos. Então a gente tem aqui no slide, ó, como a gente pode perceber, alguns fatos, alguns quesitos que foram importantes para Mendel escolher as ervilhas como objeto de estudo. Então, o porquê dele escolher? Porque as sementes não variavam muito de coloração, então eram simples, assim, vamos dizer. Então, ou as sementes eram amarelas ou eram verdes, certo? Então, elas não tinham grande variação, morfologicamente falando. Então, elas eram também lisas ou rugosas. O ciclo de vida dessas plantas era curto, relativamente curto, certo? Além, nem por isso o ciclo de vida delas era curto, ao contrário, quer dizer, o ciclo de vida delas era curto, mas isso não significava que elas produziam poucos descendentes, mas sim produzia grande número de descendentes, certo? E a reprodução delas era por autofecundação, ok? Então era mais fácil delas se reproduzir. Então, para realizar os cruzamentos entre as ervilhas, o Mendel ele selecionava plantas puras. O que seriam essas plantas puras? Plantas homozigóticas, ou seja, que tem 2 alelos do mesmo tipo, certo? Por exemplo, azão-azão. Isso é uma característica pura, como chamavam antes. Então, tinha duas ervilhas, que era a minha geração parental P. As duas ambas eram puras, certo? Cruzava elas duas, resultava na geração F1, certo? E essa geração F1 foi autofecundada, certo? Então ela se autofecundou e deu origem à geração F2. Então foi isso que eu acabei de falar, foi exatamente o que aconteceu no experimento do Mendel. Então ele tinha 2 ervilhas aqui, ó, a amarela e a verde puras, tá vendo, ó, homozigóticas, as duas. Minha geração P foi fecundada, dando origem à minha geração F1, que foi uma ervilha amarela heterozigótica ou híbrida, que a gente já fala que não é mais pura. E com essa ervilha aqui, ela foi autofecundada e deu origem a esses 4 indivíduos finais, que a gente chama de geração F2. Então, na minha geração F2, eu tive 4 indivíduos amarelos e um indivíduo verde, certo?
Então, na proporção genotípica, a gente fala que teve 1 para 2 para 1, ou seja, que a gente fala de genotípico, porque em questão dos meus alelos, a gente tem três tipos, né, de conjuntos de alelos diferentes. Então, a gente tem um 100% homozigótico, ou seja, 100% homozigótico dominante. A gente tem dois que são heterozigóticos e a gente tem um outro aqui que é homozigótico recessivo. Então, a gente tem três tipos, né? Um azão-azão, dois azão-azinho e um azinho-azinho, que é o que a gente chama de proporção genotípica, 1 para 2 para 1. Em questão da proporção fenotípica, que é 3 por 1, quando a gente fala de fenótipo em relação às características, a gente consegue ver, a gente tem uma proporção fenotípica de 3 para 1. Por quê? Porque eu tenho 3 ervilhas amarelas resultantes e uma única verde, ok? Então, com esse resultado que ele obteve, ele assumiu a existência de fatores. O que eram esses fatores? Eram os alelos, né? Eram os genes. Então, esses fatores, eles passavam dos pais para os filhos por meio das células sexuais, que a gente chama de gametas. Então, o que ele postulou, né? Qual que foi a lei final que ele postulou? Ele falou que cada caráter de um indivíduo, então cada característica de um indivíduo, é determinado por um par de fatores, por um par de alelos, certo? Esses alelos, eles se separam no momento da formação dos gametas, certo? Indo um fator para cada gameta. Então, é no momento lá da meiose gamética, certo? Quando a gente tem lá na gametogênese, que a gente discutiu anteriormente, quando a gente tem a formação do gameta, o gameta ele não tem 46 cromossomos, ele tem 23, certo? Então, é nesse momento que a gente tem a separação desses alelos no gameta, daí vai um para cada gameta, vai formando gameta, e aí, só quando for fecundado vai ter a junção deles dois novamente, dando origem a uma determinada característica. A primeira lei de Mendel também tem outro nome que vocês podem ouvir, que fala que é a lei da pureza dos gametas. Então, como eu estava falando para vocês, essa segregação de um par de alelos vai ocorrer porque eles estão situados em cromossomos homólogos, que vão se separar durante a meiose lá na gametogênese, certo? Então, ao se analisar os resultados de um cruzamento, a gente pode determinar quais são os possíveis genótipos que podem aparecer na descendência. E para auxiliar a gente nessa questão, para a gente determinar esses genótipos que a gente pode ver na descendência, a gente tem uma ferramenta, é um método, na verdade, que a gente chama de quadro de Punney, que a gente usa muito para fazer os cruzamentos dos alelos. Então, ó, vamos observar aqui esse exemplo. Então, vamos imaginar o cruzamento entre uma planta de ervilhas com flores brancas, com genótipo Bzinho, com uma planta híbrida de flores vermelhas com genótipo Bzinho. Então, a gente tem esses dois genótipos. O que a gente pode fazer para descobrir os genótipos dos descendentes? Então, a gente pega os dois genótipos dos meus pais, né, entre aspas. Então, aqui em cima a gente tem das flores brancas e aqui embaixo a gente tem das flores vermelhas, ó. Então, a gente sempre vai colocar dos pais assim, ó, dessa forma aqui em cima, certo? Aí, como que a gente vai fazer para descobrir o genótipo dos meus descendentes? A gente vai cruzando um por um, ó, entre os alelos dos pais. Então, ó, Bzão com Bzinho dá Bzão, Bzão com Bzinho, Bzinho. E aqui, Bzinho com Bzinho, Bzinho. E Bzinho com Bzinho dá Bzinho. Beleza? Então, esse é o quadro de Punney, certo? Que é os genótipos que a gente tem formado. Então, ó, vai ser, finalmente, né, dos nossos descendentes, vai ser Bzão, Bzinho e Bzinho. Só
que a gente pode melhorar essa resposta. Então, através desse cruzamento, o que a gente conseguiu observar? Que 50% dos meus descendentes, ou seja, ó, se eu tenho um total de 100% aqui entre esses quatro, ó, 2 deles é a metade, certo? Então, 50% dos meus descendentes, ó, vão ter genótipo Bzão, Bzinho, portanto, vai ser de flor vermelha, como a gente pode observar aqui, ó, no enunciado. E os outros 50%, que vai ser Bzinho, Bzinho, eles vão apresentar flores de cor branca, certo? A gente tem variações, né, da lei mendeliana, que a gente vai conhecer agora, que é a ausência de dominância, codominância, letalidade e pleiotropia, né? Então, são variações do padrão clássico de herança mendeliana. Então, assim, por cima, o que é a ausência de dominância? A ausência de dominância vai acontecer entre alelos de um gene onde ninguém vai se sobrepor ao outro, certo? Os dois vão se manifestar. A codominância é um caso em que a dominância é incompleta. A letalidade é uma situação na qual um dos alelos de um gene pode conduzir à morte do indivíduo quando ele estiver em dose dupla, ou seja, quando ele estiver em homozigose. E a pleiotropia é quando um gene atua sobre mais de uma característica. Isso a gente vai ver com mais detalhes agora. Então, ó, em questão da herança sem dominância, um exemplo clássico que a gente conhece é encontrado na espécie da flor Mirabile jalapa, que é a flor maravilha, né? Cujas flores elas podem ser da cor vermelha, branca ou rosa. Então, ó, quando as plantas de flor vermelha são cruzadas com plantas de flor branca, todos os descendentes da primeira geração vai ter flor rosa, certo? Só que esse fenótipo de flor rosa não aparece nem no pai, né? Não aparece nos pais, porque os que estão gerando a flor rosa é vermelho ou branco. Da onde que vem o rosa, certo? Então, esse resultado de flor rosa mostra que nenhum dos dois alelos, nem o alelo da flor vermelha, nem o alelo da flor branca, exerceu domínio sobre o outro. Então, aqui, ó, a gente tem uma imagem para ilustrar isso. Então, ó, o que significa essa cor rosa? Isso significa que a cor rosa dos descendentes em F1 aqui, ó, é uma evidência de que os dois alelos eles se manifestaram. E eles se manifestando junto resultou na existência de um terceiro fenótipo, certo? Que é a cor rosa. Então, quando a gente autofecunda essa planta rosa, na geração F2, o que vai acontecer? Vai aparecer flor vermelha, flor rosa e flor branca também, ó. Então, autofecundei essa planta aqui, ó, e deu origem a essa geração F2, com uma vermelha, 2 rosas e uma branca, que é uma proporção de 1:2:1, ok? Então, a gente tem 1/4 de flores brancas, 2/4 de flores rosas e 1/4 de flores vermelhas. Então, por que é 1/4 de branca? Porque dentre os 4 indivíduos resultantes, eu só tenho um branco. Então, 4 é o total e 1 é o que eu tenho daquele determinado fenótipo. Por que 2/4? Porque eu tenho 2 rosas no total de 4 indivíduos. E a mesma coisa para o vermelho. Outro caso é em relação à codominância. Também é um exemplo clássico que acontece no gado, numa raça de gado chamada Shorthorn. Então, o gene que determina a cor da pelagem do animal, ele vai se apresentar sob a forma de 2 alelos. Então, vai ter um alelo para a pelagem vermelha, que é esse primeiro aqui, essa pelagem aqui, ó, e o outro para a pelagem branca, que é esse aqui. Então, a gente vai ter esses 2 tipos de alelo para determinação da pelagem do animal. Então, quando um animal, né, de pelagem vermelha é cruzado com um animal de pelo branco,
Os descendentes, que são heterozigotos, eles produzem tanto pelos vermelhos como pelos brancos, em diferentes áreas do corpo. Então, eles vão ter os dois fenótipos, os descendentes, vai ter os dois fenótipos em um organismo único, certo? Que vai determinar uma cor chamada ruão, que é esse que a gente tá vendo? Ele tem o branco e o vermelho, certo? Então, isso é um fato de codominância, que é quando os dois alelos se manifestaram. Então, ó, nesse caso de codominância, ambos os alelos atuam, porém os fenótipos não se misturaram, ok? Diferentemente do que acontece nas plantas, onde os alelos se misturaram e originaram um terceiro tipo de fenótipo, que seria o rosa. Então, ó, na figura aqui, ó, uma herança com dominância, então existe dominância, então quando o branco é dominante sobre o azul, eu vou ter um indivíduo branco, porque o branco é dominante sobre o azul. Uma herança sem dominância, onde ninguém vai se manifestar sobre o outro, então se eu junto o branco com o azul, eu vou ter um branco clarinho, então aqui tem um surgimento de um terceiro tipo de fenótipo. E uma herança com codominância, que é quando os dois eles se manifestam, mas não se misturam, que é o caso do gado, ó. O branco com o azul tem uma mistura dos dois, né? Mas eles não uma mistura, uma manifestação dos dois, só que eles não se misturam, eles se manifestam, mas não se misturam. Outro caso, né, é da letalidade, que é quando um dos alelos de um gene, quando ele está em dose dupla, ele é capaz de provocar a morte do descendente na fase embrionária. Então, isso acontece muito em espécie de camundongo. Então, nessa espécie de camundongo, a pelagem ela pode ser ou amarela ou agute, que é um tipo de coloração, que é meio que um acinzentado aí. Então, o alelo que determina a cor amarela é dominante sobre o alelo da cor agute. Então, a cor amarela é determinada por um alelo azão, né, um alelo dominante, e a cor agute é determinada por um alelo recessivo, azinho. Então, quando dois animais, ó, heterozigotos, de pelos amarelos são cruzados, ó, são heterozigotos, azão, azinho, quando eles são cruzados, os descendentes eles vão ter uma distribuição 2:1. Por quê? Porque, ó, esse aqui, que tá meio roxinho, ele teve um genótipo azão, que é quando o meu gene se manifestou de forma dupla, né, em dose dupla, em homozigose, que é a letalidade, foi letal. Então, esse gene dessa coloração, né, da pelagem, ele não pode se manifestar em homozigose dominante dupla, ó, porque ele acaba causando a morte do indivíduo em fase embrionária ainda. Por isso que nesse caso a gente aplica a proporção de 2:1. A gente desconsidera esse que morreu, então não consideramos e consideramos só os indivíduos vivos, porque a gente vai ter 2 amarelos e um da cor agute, certo? Então 2:1. Isso implica que os camundongos homozigotos paralelo da cor amarela morrem ainda no estágio embrionário. E por fim, a pleiotropia. O que seria a pleiotropia? Então, o comum que a gente ouve e que a gente está acostumado é que um alelo, né, um par de genes de alelo determinam uma única característica. Só que na pleiotropia, o que acontece? Acontece o contrário. Quando um par de gene ele atua simultaneamente sobre 2 ou mais características. Aí esses genes eles têm um nominho especial que são chamados de genes pleiotrópicos. Um exemplo de gene pleiotrópico humano é o causador da fenilcetonúria, que é uma doença causada por um alelo recessivo que vai provocar alterações no metabolismo do aminoácido fenilalanina.
Essas alterações, elas podem resultar em retardo mental, alterações na cor da pele e modifica a composição química da urina, certo? Então, a gente percebe que são várias coisas que estão mudando a partir de um alelo recessivo somente, certo? O cruzamento teste. O cruzamento teste é uma técnicazinha utilizada em genética, que nos ajuda a esclarecer um pouquinho mais sobre o genótipo de algum caso hipotético em uma questãozinha de vestibular, por exemplo. Então, um indivíduo com um fenótipo dominante, ele pode apresentar tanto um genótipo homozigoto dominante, quanto um genótipo heterozigoto. Então, ele tem um fenótipo, ele tem uma característica que é dominante, a gente sabe que é dominante, mas a gente não sabe se o genótipo dele vai ser homozigoto dominante, se vai ser azão, ou se vai ser azão-azinho, certo? Porém, existem situações em que um indivíduo ele apresenta um fenótipo dominante, mas a gente não sabe como que vai ser o genótipo dele. Se vai ser entre essas duas opções que eu falei, se vai ser 100%, né? Se vai ser azão ou se vai ser azão-azinho. Esse problema que a gente está falando, ele pode ser resolvido através do cruzamento teste, que vai consistir em cruzar esse tal indivíduo que a gente não sabe se ele é dominante ou heterozigoto, né? Se ele é 100% homozigoto dominante ou heterozigoto. Então, a gente vai cruzar esse tal indivíduo com um indivíduo homozigoto recessivo e observar a proporção genotípica dos descendentes. Então, ó, no caso do albinismo, o alelo azão determina a pigmentação normal da pele e o alelo azinho, o albinismo. Então, aqui, ó, a gente tem um indivíduo normal, azão-azinho, e a gente tem outro normal aqui, ó, azão-azão. Então, a gente vai cruzar ele com o albino, que é recessivo, e a gente tem a proporção genotípica dos descendentes, tá vendo? E aqui é a mesma coisa, ó. Então, se esse indivíduo que a gente está tentando adivinhar o genótipo dele, se ele for heterozigoto, a gente sabe que a proporção genotípica dos descendentes vai ser 50%, 50%, 50% pigmentação normal e 50% albino, certo? Vai ter essas chances. Se o meu indivíduo normal, daquele que a gente está tentando adivinhar o genótipo dele, ele for homozigoto dominante, a gente sabe que 100% dos descendentes vão ser normais, certo? Porque a gente consegue... Por que é normal? Porque a gente sabe que o azão, ó, determina a pigmentação da pele normal. Então, aqui, ó, o azão é normal, certo? E aqui também. Aqui, no caso, ele vai ser albino, porque o alelo azinho determina o albinismo. Então, se eu souber que 100% dos meus descendentes são heterozigotos, logo, eu já sei que daquele cara que eu tô tentando adivinhar o genótipo e eu não sei, e se isso acontecer, eu vou saber que ele vai ser azão-azão. Porém, se a minha proporção genotípica dos meus descendentes der 50% de um tipo e 50% de outro tipo, eu sei que o genótipo daquele cara que eu tô tentando adivinhar vai ser heterozigoto, certo? Exatamente por causa disso aqui. Então, se a gente tem isso aqui e não sabe isso, a partir dessa dica que eu já dei pra vocês, você já vai pegar e já vai adivinhar o genótipo deles, ok? Heredogramas ou genealogias, que é como a gente representa os casos, né, na genética. Então, é uma forma bastante geral, né, bastante comum de representar uma família em genética. Então, a gente tem várias simbologias, ó. Então, peraí. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem algumas regrinhas de como a gente vai montar esse heredograma. Então, ó, em cada casal,
o homem vai ser representado por... Isso sempre, viu, gente? Isso sempre. Então, a gente tem lá uma família. Então, a gente vai montar lá bonitinho o heredograma. Então, o homem, ele vai ser sempre representado por um quadrado. Uma mulher vai ser representada por um círculo, certo? Aí, o nascimento dos filhos dele vai ser sempre ser colocado em ordem de nascimento, da esquerda para a direita, certo? Aí, cada geração que vai sucedendo vai ser indicado por algarismos romanos, ok? Então, ó, um exemplo aqui, ó, pra gente visualizar isso melhor. Então, ó, ele fala assim pra gente: um homem normal, casado com uma mulher afetada por uma doença genética, teve 3 filhos. Como que eu represento essa pessoa afetada? Qualquer tipo de mutação que o problema fale pra você, você preenche o quadradinho ou o círculo, certo? Então, sempre alguma coisa preenchida, você já sabe que o indivíduo é afetado. Aí, desses 3 filhos que ela teve, o primeiro foi um homem normal, o segundo, uma mulher afetada pela mesma doença de sua mãe, e o terceiro foi um homem normal. O terceiro filho se casou com uma mulher normal e teve 2 filhos gêmeos dizigóticos. O que é um gêmeo dizigótico? São gêmeos que originam de óvulos diferentes. Então, 2 óvulos foram fecundados, certo? Aí, um dos filhos é uma menina normal desses gêmeos dizigóticos. Um dos filhos é uma menina normal e o outro um menino afetado. Então, aqui, ó, tudo isso que a gente falou tá nesse heredograma. Então, o homem, quadradinho, e a mulher afetada. Tiveram filhos, 3 filhos, ó. Um homem normal, uma mulher afetada e um homem normal. Esse homem normal casou com outra mulher normal, que tiveram 2 filhos, dois filhos que eram gêmeos dizigóticos. Isso aqui, ó, esses tracinhos aqui representam gêmeos dizigóticos. Vocês podem dar uma observada, uma estudada melhor nisso aqui, ó, que eu coloquei pra vocês, ó, que tem todas as simbologias que são utilizadas, ó. Aqui, ó, gêmeos dizigóticos, ó. Essa aqui que é utilizada. Então, ó, dos gêmeos dizigóticos teve uma menina normal e um menino afetado. O que era aquele negócio de algarismos romanos, das gerações, ó. Então, cada geração eu tenho que colocar o algarismo romano aqui, ó. Então, minha primeira geração, minha segunda geração e minha terceira geração. Desculpa. Além disso, a gente tem outras representações numéricas, que é a ordem do surgimento dos indivíduos, que a gente coloca esses algarismos arábicos aqui, ó. Então, o primeiro, segundo, aí é por geração, a gente coloca esses números aqui, ó, 1, 2. Aí na segunda geração teve 1, 2, 3, 4, e assim consequentemente, certo? Outra observação interessante de se fazer é que a primeira informação que a gente procura obter quando a gente está analisando um heredograma é se o caráter em questão, então, o caráter discutido, né, a cor da pele, a cor do olho, albinismo, daltonismo, se esse caráter ele vai ser condicionado por um alelo dominante ou recessivo. Então, a gente não sabe, mas a gente quer saber. Então, essa é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vê o heredograma. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir essa informação? A gente tem que procurar no heredograma casais que são fenotipicamente iguais. Ou seja, se eles são afetados iguais, se os dois são afetados ou se os dois são normais, certo? Então, a gente tem que procurar esses casais que são fenotipicamente iguais e que tiveram um ou mais filhos com um fenótipo diferente do deles. Então, ó, deixa eu arrumar aqui. Então, aqui, ó, temos 2 exemplos. Então, aqui, ó, eles são iguais e deram origem a filhos com genótipos diferentes. Ó, esse aqui é diferente. Mesma coisa aqui, ó, iguais com diferente. Se essa característica que apareceu no filho ficou oculta no casal, só pode
essa característica ela só pode ter sido determinada por um alelo recessivo, certo? Então, sendo assim que a gente consegue concluir que quando um casal com o mesmo fenótipo, então aqui, com o mesmo fenótipo, apresentar descendentes com um fenótipo diferente do deles, então, ó, ele tem fenótipo diferente do deles e esse aqui também tem fenótipo diferente do deles, o fenótipo diferente, que é o desse aqui e o desse aqui, ele é recessivo e, consequentemente, os pais são heterozigotos, certo? Então, isso sempre. Se a gente não sabe qual é o genótipo do caráter em discussão, a gente procura um casal fenotipicamente igual, e se esse casal fenotipicamente igual tem um filho com fenótipo diferente do deles, certo? Se for diferente, aí a gente já sabe que os pais são heterozigotos e o filho é recessivo, logo o caráter é determinado por alelos recessivos, certo? Então, uma diquinha boa para vocês aí. Ah lá, tendo descoberto qual fenótipo é recessivo, todos os indivíduos com fenótipo são também recessivos, então se eles têm o mesmo fenótipo que ele aqui ou que ele aqui, eles são recessivos. E os indivíduos com fenótipos diferentes são dominantes. Então, esse aqui e esse aqui que tem fenótipo diferente desse aqui são dominantes. E a mesma coisa aqui. E por fim, noções básicas de probabilidade que são importantíssimas para a gente conseguir resolver os problemas. Então, a probabilidade é determinada pelo número de vezes que um certo evento acontece em um total de eventos possíveis. Então, por exemplo, uma moeda tem duas faces, cara e coroa. Ao lançarmos para o alto uma moeda, a gente pode observar que quando ela cair, dois eventos distintos podem acontecer. Ou a face, ou a cara ficar para cima, ou a coroa ficar para cima. Um dos dois, ou o cara ou a coroa vai estar para cima. Daí, qual que é a pergunta? Qual é a probabilidade, ao lançarmos uma moeda, de obter a face cara? Então, a gente quer saber qual a probabilidade da face cara ficar para cima. Então, nesse caso, a gente tem que considerar a ocorrência da face cara como evento favorável, porque é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente quer saber, com um total de dois eventos possíveis. Porque a gente tem dois eventos possíveis que podem acontecer. Ou face cara ou face coroa ficar para cima. Mas o que a gente quer? É saber a probabilidade da face cara ficar para cima. Então, o evento favorável que eu quero saber. E o evento possível é todos aqueles que podem acontecer. Então, portanto, temos a probabilidade de aparecer a face coroa vai ser calculada como um evento favorável, porque é aquilo que eu quero saber, por dois eventos possíveis, aqui está errado, por dois eventos possíveis, que são aqueles todos que podem ocorrer. Então, a probabilidade de sair face cara é de 1/2. Ou seja, de cada dois eventos possíveis, um deles é favorável, certo? Porque o que eu quero saber é o favorável, que é aparecer cara, e os outros dois eventos possíveis é os que podem ocorrer. Então, há diversas formas de expressar uma probabilidade. Então, a probabilidade de 1/2 é igual a 0,5. Então, a gente pode multiplicar esse 0,5 por 100%, e a gente vai ter uma probabilidade de 50%, ok? O valor mínimo da probabilidade de ocorrência de um evento é 0. Então, quando a probabilidade é 0, a gente diz que o evento é impossível, e não tem como aquilo ocorrer, certo? E quando o evento tem probabilidade igual a 1, a gente fala que é um evento certo, ok? A gente tem vários exemplos no material que eu vou disponibilizar para vocês no texto teórico, que ajuda bastante se vocês lerem. Tem vários exemplozinhos lá que vão ajudar vocês a entenderem melhor essa parte
de probabilidade. Em questão da genética que a gente está falando, a gente vai ter 2 tipos de evento e o primeiro vai ser esse aqui que a gente vai discutir, que é os eventos mutuamente exclusivos. Então, às vezes a gente vai se deparar com eventos cuja a ocorrência de um vai eliminar a possibilidade de o outro acontecer. Então, só um vai ocorrer. Nesse caso, dos eventos mutuamente exclusivos, um evento elimina a possibilidade do outro ocorrer. Então, o cálculo da probabilidade de um evento mutuamente exclusivo vai ser dado pela soma das probabilidades de cada um dos eventos isoladamente. Então, aqui, ó, por exemplo, qual a probabilidade de nascer uma criança de sexo masculino ou de sexo feminino de um certo casal? Então, as probabilidades de nascimento são criança do sexo masculino ou criança do sexo feminino, em que a ocorrência dos dois ao mesmo tempo, né, ocorrência que os dois acontecem, então, em que a ocorrência de um deles elimina a do outro. Então, um indivíduo não pode ter os dois sexos ao mesmo tempo, certo? Ou vai ser menino ou vai ser menina, certo? Portanto, a gente fala que isso é um evento mutuamente exclusivo. Portanto, para responder a essa pergunta, o que a gente faz? A gente tem um meio de chance de nascer do sexo masculino e um meio de chance de sair do sexo feminino. Daí que a gente faz, a gente soma no final, né? Mas como ele tá perguntando qual a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino, a gente iria somar, porque ele tá querendo saber dos dois sexos, ok? E por fim, a gente tem os eventos independentes, certo? Que é quando a ocorrência de um evento não interfere na ocorrência de outro evento. Então, eles não vão se anular. Os dois eventos podem ocorrer simultaneamente, certo? Então, esses eventos, eles vão poder ser calculados através do produto, ou seja, da multiplicação das probabilidades de cada um dos eventos isolados. Por exemplo, ó, na análise da descendência de um casal de ratos, a herança da cor da pelagem seja determinada por um par de genes em que o gene dominante azão determine a pelagem de cor branca e o gene recessivo azinho determine a pelagem de cor amarela. Consideramos ainda que os pais sejam heterozigotos para o caráter da cor da pelagem, em que os descendentes apresentem os seguintes genótipos: azão, 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 azinho e azinho, azinho, conforme esquematizado a seguir. Então, ele fala que os pais são heterozigotos, então a gente tem um azão, azinho dominante aqui. Então, se eles são heterozigotos, ó, e tem um azão aqui, logo a gente sabe que a pelagem dos pais é branca, porque o azão determina a pelagem da cor branca, certo? E o azão é dominante sobre o azinho. Aí a gente cruzou eles, ó. E a gente teve os filhotinhos, ó. Daí, ó, a gente teve 1, 2, 3 de pelagem branca, porque o azão é dominante sobre o azinho, e uma pelagem amarela. Daí ele faz uma pergunta: qual é a probabilidade de nascer um rato macho e de cor amarela desse casal de ratos heterozigotos? Então, a cor não vai interferir no sexo do indivíduo. Os dois podem ocorrer simultaneamente, porque um não cancela o outro, certo? Então, ele quer saber qual a probabilidade de nascer um macho e qual que é a probabilidade dele ser amarelo. Então, ó, é 1/2 para ser macho, certo? Por quê? Porque, ó, gente, vamos pensar. 1/2 por quê? Porque é um evento favorável, que é aquilo que eu quero, e 2 eventos possíveis, que é aquilo que pode acontecer, o geral das probabilidades que pode acontecer. Por que 2? Macho ou fêmea. E por que 1? Porque eu quero saber qual a probabilidade dele ser macho. Por isso que é 1/2. E a pelagem amarela, que é 1/4.
Por que 1/4? Porque se a gente ver aqui, a gente tem um total, ó, de 4 genótipos. E só um deles é amarelo, por isso que é 1. Então, é um evento favorável, que eu quero, sobre os 4 totais que podem ser, ó. Por isso, 1/4. Como é um evento independente, então eu pego essas probabilidades parciais e multiplico elas. Quando é independente, eu multiplico, então 1/2 vezes 1/4, 1/8. Então, a probabilidade desse rato ser macho e amarelo é 1/8, ok? Sempre lembrar isso. Quando é evento independente, eu multiplico. E quando é evento mutuamente exclusivo, eu somo. Ou se não, se no problema estiver blá, 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 e blá, 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 eu sei que é multiplicação. Se no problema tiver blá, 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 ou blá, 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 eu sei que é soma, certo? Então é isso, gente. A nossa aulinha foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar. Quinta-feira agora a gente tem plantão, certo? Vou liberar para vocês todo o material, exercício, os slides que eu mostrei para vocês e também a parte teórica, certo? Estudem bastante. Essa parte de genética é meio complicadinha, mas quando a gente entende, a gente leva rapidinho na lábia, beleza? Então, até a próxima aula para vocês e bons estudos!